Olá pessoal, então sejam todos bem-vindos à segunda parte do vídeo sobre funções. Na aula de hoje continuaremos a dar exemplos de como utilizar funções utilizando a linguagem C e C++. Tá? Ah, então, na aula anterior nós tínhamos criado uma função do tipo fatorial e nós fizemos alguns testes. Então vamos criar agora, eu vou apagar isso aqui, eu vou deixar disponível esse código para vocês fazerem download, tá, da aula anterior. E vamos seguir aqui o desenvolvimento de algumas funções e realização de testes. Então, nós criamos uma função do tipo fatorial. E agora, né, que tinha alguns testes aqui que fogem, né, do objetivo da função, eu vou retirá-los. E então aqui está uma função fatorial bonitinha, né, que faz o seu objetivo, que é receber um número inteiro e retornar outro inteiro, que é o fatorial desse número. Eu vou criar agora uma função que vai fazer a testagem se o número é ou não primo. E ele vai dizer, ele vai retornar true, ou seja, verdade, se o número for primo, e vai retornar false, caso esse número ele não seja primo. Tá? Então, nós podemos ter qualquer tipo de retorno. Podemos ter retorno inteiro, nós podemos ter retorno float, nós podemos ter retorno do tipo booleano, que é o que nós vamos fazer agora. Nós podemos ter retorno do tipo char, que é do tipo caractere. Então, os retornos podem ser de qualquer tipo que a linguagem suporte. E eu vou utilizar agora aqui o tipo de retorno booleano, que é para retornar se o número é ou não é primo. Então, vou chamar essa função de primo. E ele vai receber como parâmetro um número inteiro, assim como a gente fez no fatorial. E agora eu vou fazer a testagem se esse número é primo. Então basta a gente aproveitar o código, né, que a gente fez em aulas anteriores. E o que vai ser diferente aqui, né? Aqui a gente tem o contador, ele vai contar quantas vezes o número é divisível. Eu vou receber i, vai receber o número passado. Eu vou decrementar ele até 2. E ele faz o teste aqui do resto da divisão, incrementa quando o resto da divisão for zero. Se o resto da divisão por zero foi duas vezes apenas, ele retorna true. Se não, ele retorna false. Tá? Então só é primo se ele for divisível exatamente duas vezes, ou seja, por ele e por 1. Se ele for divisível diferente, né, mais ou menos, ele retorna falso, ele não é primo. Muito bem. Vamos criar aqui também uma função que retorna se o número, um booleano, se o número é par. Então, bool, vou chamar essa função de par. Vou passar um parâmetro também que é o número inteiro, que eu vou fazer a testagem. E eu vou fazer um if. If n mod 2 for igual a 0, quer dizer que o número é par. Se é par, eu faço o quê? Return true. Se não, else, return false. Muito bem. Vamos criar uma outra função agora que recebe três números inteiros e retorna o maior número. Então, se eu quero retornar o maior número entre três números inteiros, o tipo de retorno vai ser um número inteiro. Então, vou criar aqui int. O nome da função eu vou chamar de maior número. Opa, não pode ter acento, número. Ó, é muito importante, pessoal. Nome de função não pode ter acento. Tá? Assim como o nome de variável também não pode ter acentos. E também não pode ter espaços. Tá? Se você colocar um espaço aqui, ele vai considerar que a função chama maior. Tá? Não pode ter espaço. Você pode separar então, por underline, colocar maior número. Ou uma convenção também, utilizada pelos programadores, é colocar a letra maiúscula no segundo nome. Então, maior número. Tá? Isso aqui são convenções. Você pode adotar uma ou pode adotar outra. Aqui são os parâmetros de entrada. Eu quero que ele ache o maior número entre três números. Então, vou colocar aqui int n1, vírgula, int n2, vírgula, int n3. É muito importante vocês saberem que vocês não podem fazer igual na declaração de variáveis. Né? Vocês não podem colocar assim, ó, vírgula n2, vírgula n3. Não pode fazer assim. Você tem que colocar o tipo para cada parâmetro. Tá? Então, tem que colocar cada parâmetro separado por vírgula e o nome, o tipo e o nome desse parâmetro.
que vai ser o nome da variável que vai estar dentro do escopo dessa função, ou seja, são posições de memória que só serão visíveis dentro dessa função. Eu inicio a função abrindo e fechando a chave, e agora começa a minha lógica. Eu vou fazer aqui, ó, if, eu vou abrir e fechar parênteses, e vou criar aqui mais dois abre e fecha parênteses com uma instrução end, tá? Que é e comercial duas vezes. Vou fazer assim. Então aqui dentro, o que eu vou ter? Eu vou colocar se n1 for maior, eu vou usar maior ou igual, porque se for igual ele pode retornar o próprio número, não tem problema. Maior ou igual a n2, e se o n1 for maior ou igual a n3, ou seja, se o n1 é maior ou igual aos 2, eu retorno n1. Return n1. Else if. Agora eu faço a mesma coisa para n2. A mesma coisa para n2. Se n2 for maior ou igual a n1, eu nem vou pôr maior ou igual, porque maior ou igual já está em cima, né? Mas pode pôr, tanto faz. Não vai modificar aqui a lógica, não. E se n2 for maior ou igual a n3. Então, se o n2 é maior que os dois, né? Então, eu retorno n2. Retorno n2. Então, se não é o maior no n1 nem n2, sobrou um else, né? Não preciso fazer outro teste, senão retorne n3. Então, aqui eu tenho uma função que retorna o maior número entre 3. Posso fazer também uma função, vamos fechar aqui a função, está fechada? Já está fechada. Posso fazer uma função também que retorne a média de 3 números, né? Então, eu vou passar 3 parâmetros, que são 3 números, e vou ter um retorno que é do tipo float, porque a média pode ter casas decimais. Então, eu faço float, que é o tipo de retorno, vou chamar de média, e aqui eu vou passar os parâmetros. Só que para que a divisão ela seja reconhecida como uma divisão de ponto flutuante, ou seja, com casas decimais, é necessário que os parâmetros também sejam do tipo de ponto flutuante, ou seja, que elas suportem números com casas decimais. Então, em vez de eu passar números inteiros aqui como parâmetros, eu tenho que passar números também do tipo float. Então, eu vou colocar float n1, float n2 e float n3, tá? Senão ele não vai reconhecer as casas decimais. E eu posso fazer o return direto aqui. Return, aí eu coloco n1, entre parênteses, né? Porque eu tenho que fazer a soma primeiro. Então, n1 mais n2 mais n3. Isso aqui tudo dividido por 3. Isso vai me dar a média. Muito bem. Vamos criar aqui uma outra função de exemplo, agora, diferente. Então, nós já temos uma função que tem um retorno do tipo float, um retorno do tipo inteiro, retorno do tipo booleano, outro retorno do tipo booleano, e aqui também vou ter uma função de retorno do tipo inteiro. Só que existe uma outra forma de criar funções, que é funções que não têm retorno, ou seja, você não precisa digitar return, você não retorna nada para a função que está chamando essa função, né? É sempre uma função chamando outra. Uma vez que nosso programa está dentro da função main, nós chamamos outras funções aqui dentro da função main, que podem ser funções de bibliotecas ou podem ser funções que a gente está criando. Então, e as funções podem ser chamadas uma dentro das outras de forma indefinida, tá? Você é o usuário, o programador que define qual função vai ser chamada dentro de qual função, tá? Uma função pode ser chamada dentro da outra de forma livre. Isso é importante. Então, eu quero agora criar uma função que não tem retorno, ou seja, quando ela for chamada, ela não irá retornar nada para o local onde ela está sendo chamada. Então, ela pode modificar, por exemplo, o valor de uma variável, mas ele não vai retornar essa variável. Mas eu posso fazer uma função sem retorno que imprime alguma coisa na tela. Não há nada que impeça isso. Então, o que eu posso fazer? Por exemplo, eu posso criar uma função cujo objetivo é imprimir os números primos que foram detectados, né? Por exemplo, eu posso informar para uma função 3 números inteiros e ela vai imprimir apenas os números primos dentre esses 3 números inteiros.
Então, esse vai ser o objetivo aqui para teste. É uma função que não tem retorno, que vai receber 3 números inteiros como um parâmetro e vai imprimir apenas os números que forem passados, que forem primos, tá? Apenas os números primos passados serão impressos na tela, ou seja, eu vou escrever cout apenas os números primos. Então, eu vou criar essa função, ela vai chamar primos, e ela vai receber 3 parâmetros, que são 3 números inteiros. Então, int n1, int n2 e int n3. E o mais importante aqui é o seguinte, funções que não retornam nada, elas devem começar aqui com a palavra void. Percebam que ficou preto aqui, no void. Então, ela é uma função que não tem retorno, não vai ter a palavra return dentro dela, ela não vai retornar nada. Mas eu posso imprimir, usar cout dentro dela para que sejam exibidas mensagens na tela. E a mensagem que eu quero é a impressão dos números primos de acordo com esses 3 números passados. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos escrever uma mensagem aqui, cout, números primos, 2 pontos, end L. Agora eu vou fazer o teste. Aí eu vou criar uma variável de contador que tem como objetivo contar quantos desses números são primos, né? Então, se for um número, vai contar 1, se for 2 números, vai contar 2, se for 3 números, vai contar 3. Se não for nenhum, vai ficar 0. Então, eu vou iniciar com 0 esse contador. Vou deixar aqui. Então, vou chamar ele de int quant primos. Por que isso? Porque pode ser que nenhum número seja impresso, né? E aí eu vou exibir uma mensagem que nenhum dos números é primo. Então, por isso que eu preciso fazer esse controle. Então, eu vou começar o contador com 0, por enquanto nenhum número é primo, e agora eu começo a testar os números. Então, eu vou começar no primeiro e vou fazendo para todos. Então, eu faço if. Aí, o que é interessante? Eu já tenho uma função que testa se o número é primo, que é essa função aqui. Essa função primo, ela recebe o número inteiro e retorna true ou false de acordo se esse número for ou não primo. Então, se ele for primo, retorna true, se não for primo, retorna false. Então, eu posso fazer um if aqui, chamando a função primo dentro do if. Então, se o retorno for true, entra no if. Se o retorno for falso, não entra no if. Então, eu posso fazer aqui, primo, que é o nome da função, abre e fecha parênteses, aqui dentro o parâmetro. Qual o número que eu estou testando? Eu estou testando aqui o número 1. Então, eu vou passar N1. Então, se aqui dentro retornar true, ele entra no if. Se retornar false, ele não entra no if. Se entrar no if, eu vou incrementar a minha variável primos. Ou seja, passei a ter um primo, né? E, além disso, eu vou imprimir esse primo. Então, vou pôr cout N1 e um espaço na frente, caso tenha outro primo, para não ficar grudado. Tá? Da mesma forma, eu faço isso aqui para N2 e para N3. Exatamente igual. Não preciso do else, porque independentemente se o 1 é primo ou não, eu vou testar todos os 3. Então, eu faço agora o teste com N2. Se o N2 for primo, eu conto e também imprimo. E faço com o N3. Se o N3 for primo, eu conto e eu imprimo. Muito bem. Então, agora eu estou imprimindo todos os números primos dentre esses 3 passados. Agora, eu posso fazer um teste aqui que é o seguinte. Se a quantidade de primos for 0, para isso eu criei essa variável, for igual a 0, quer dizer que nenhum número é primo. Então, eu tenho que imprimir essa mensagem. Então, põe que cout nenhum número é primo. Certo? E eu imprimo o endl, porque o endl serve para qualquer coisa aqui. Né? No final é bom a gente dar um endl. Então, cout eu faço aqui no final, independentemente de qual opção aqui entrar, uma quebra de linha.
Pronto. Então eu não tenho return aqui nessa função, eu não retorno nada. Mas eu processo, faço uma lógica aqui dentro e imprimo na tela os resultados que eu desejo. Então é um exemplo de função void, ou seja, uma função sem retorno. Função void é uma função sem retorno. Então, da mesma maneira que a gente fez isso para os primos, nós, por exemplo, podemos fazer isso para os ímpares. Então, nós podemos passar 3 números inteiros e imprimir apenas os ímpares. Vamos fazer isso. Mais um teste. Então, vamos criar aqui uma função do tipo void sem retorno, que retorna os ímpares. E eu vou passar int n1, int n2, int n3. Então, agora eu ponho aqui cout. Números ímpares. Aqui não precisa quebra de linha, porque eu quero imprimir na frente. Tá? Números ímpares. E agora eu faço o meu if. Então, eu faço if. Eu já tenho uma função que testa se o número é par. Certo? Só que eu quero que ele entre no meu if, né? Eu posso fazer aquele contador de números ímpares também. Posso colocar aqui quantidade, quantidade ímpares, começando com 0. E aí eu posso fazer o teste aqui se ele é ímpar utilizando a função par. Porque a função par, né, ela retorna falso se ela for ímpar. Não é isso? Então eu pego um número, divido ele por 2. Se o resto da divisão for 0, ele é par. Se for diferente de 0, né, é ímpar. Então, falso é ímpar. Então eu quero entrar aqui no meu if se for falso, porque eu quero imprimir só os ímpares. Então como que eu faço para entrar no if se isso aqui for falso? Basta negar a verdade. Se eu negar a verdade e a negação da verdade for falsa, ela entra aqui dentro. Então, se eu negar que ele é par, se ele não é par, ele entra aqui dentro. Se ele não é par, ele é ímpar. Então, se ele não é par, eu entro aqui dentro. Então, eu ponho not par. Se not par n1, eu entro aqui dentro. Quando põe a quantidade ímpares mais. E também faço a impressão desse número ímpar, né? Colocando ele aqui, N1, e separando por espaço para não grudar um número no outro. E agora eu aproveito esse código e faço isso para os outros 3, assim como a gente fez para o primo. Eu faço para N2 e faço para N3. Eu faço aqui N2, conto os ímpares, N2 e faço para N3. Se N3 não for par, ele conta o ímpar, imprime N3. E agora eu faço a mesma coisa. If quantidade ímpares for igual a 0, eu imprimo a mensagem cout nenhum não há números ímpares. Não há números ímpares. Tá? E eu faço um cout no final. Com ngl para quebrar linha. ngl. Agora é testar essas funções. Então eu criei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 funções. Sendo que a função primo e a função par, eu utilizo ela dentro, né, da função primos e da função ímpares. Né? Então eu uso aquelas duas funções aqui dentro para fazer essas coisas. Né? Então eu vou testando essas duas e já estou testando também as funções primo e a função par. Né? Então vamos fazer o teste aqui. Vamos começar, para ficar mais fácil, vamos gerar números aleatórios para a gente fazer esse teste. Eu acho que é a maneira mais adequada aqui, para a gente não precisar ficar fornecendo esses dados e lendo do teclado. Fica mais rápido testar o programa. Então, vamos colocar um comentário aqui. Sorteia 3 números inteiros. Vou fazer o sorteio de 3 números inteiros entre 1 e 9.
sem permitir repetições. Isso aqui é uma coisa interessante para vocês aprenderem como faz também. Eu vou colocar uma semente. Isso aqui fez parte do trabalho, né? Você já deve estar sabendo como é que faz. Eu vou usar a biblioteca Time para essa semente ser aleatória, de acordo com o tempo de execução. Vou criar aqui um int N1, N2, N3. Lembrando que essas variáveis são locais à função main, não são as mesmas que estão nas funções que a gente acabou de criar. Vou fazer um do e vou fazer um while, do while, cujo objetivo é ficar sorteando N1, N2, N3 enquanto eles tiverem repetições. Então, se N1, vamos colocar aqui, vou já colocar os ORs aqui, né? Esse pipe é o OR, né? Então, se N1 for igual a N2 ou N1 for igual a N3 ou N2 for igual a N3, quer dizer que teve repetição, né? Se isso aqui acontece, ou isso aqui acontece, ou isso aqui acontece, eu repito o meu while e sorteio de novo. E aqui eu vou colocar a geração automática, né? A geração randômica. Eu uso a função rand. Como eu quero entre 1 e 9, eu faço mod 9 mais 1 para pular o 0, porque eu não quero 0. Tá? Eu quero 9 números, mas eu não quero 0. Da mesma forma, eu faço isso aqui para N2 e faço isso para N3. Muito bem, tem 3 números sorteados. Agora eu vou usar N1, N2, N3 para a gente chamar as funções que a gente criou e fazer os testes. Então, vamos colocar um comentáriozinho para ajudar vocês aqui. Imprime os números sorteados. Então, eu vou imprimir aqui Cout, números sorteados. Sem quebra de linha, vou imprimir na frente, tá? Vamos ver aqui. Vou colocar embaixo para não ficar muito extenso aqui. Mas, basicamente, eu vou imprimir Cout. Eu posso imprimir na frente aqui, tem direto, né? Não precisa criar um segundo Cout, não. Vou colocar aqui, ó. N1, espaço. N2, que vai caber na tela, espaço. E, por fim, N3. E aqui, sim, eu boto uma quebra de linha. Ótimo. Agora, eu vou chamar as funções. Então, vou criar aqui, ó. Chama as funções para teste. Chama as funções para teste. Então, eu vou criar aqui, vou chamar a função média primeiro, Cout média, e vou passar os 3 números como parâmetro. Então, tem retorno. Como tem retorno, o retorno vai ser dado aqui, ó. A função média, ela retorna um tipo float. Eu posso escrever o número aqui, 3,6, que vai imprimir, né? Ponto, na verdade, porque em C é ponto, que é a separação de casa decimal. Então, se eu pôr isso aqui, ó, da mesma forma, o retorno vai retornar um número desse tipo nesse local. Então, eu vou chamar aqui média, vou utilizar aqui meu auxílio aqui, ela vai retornar um float aqui dentro, e eu vou passar aqui como parâmetro os números que vão ser calculados a média, que é N1, N2 e N3. Então, são esses 3 números sorteados, N1, N2 e N3. N1 é o primeiro parâmetro, N2 é o segundo parâmetro, N3 é o terceiro parâmetro. Então, isso aqui vai ser colocado lá no primeiro parâmetro, declarado dentro da função média. Esse aqui vai ser colocado dentro do segundo parâmetro. E esse aqui vai ser colocado dentro do terceiro parâmetro. Tá? Embora que sejam sorteados números inteiros, o float ele suporta que você insira dentro de um float números inteiros. Tá? Não há problema. Vamos agora imprimir aqui Cout maior número. Maior número. Maior número entre os números, esses 3 números, né? É o objetivo. Maior número.
número, eu vou chamar a função maior número. Já está aqui, ó, maior número. Aí eu ponho N1, opa, errei. N1, N2, N3. Também da mesma forma. E coloco meu endl. Então, o retorno vai ser colocado neste ponto, onde eu estou imprimindo ali. Então, vai imprimir o retorno aqui, o número inteiro, ele vai imprimir o número inteiro, ele vai jogar o número inteiro nesse local, vai ser impresso pelo cout, né? O fluxo vai ser direcionado para a saída padrão, né? Como eu já expliquei para vocês. Agora, eu coloco o cout, vamos usar o fatorial, testar o fatorial. Vamos fazer uma coisa diferente aqui, ó. Em vez de só imprimir o fatorial de um número, como a gente tem 3, vamos imprimir o fatorial do maior número, né? Então, esse aqui é o maior número, ó. Esse é o maior número. Então, eu quero imprimir o fatorial dele, né? Então, o fatorial do maior número, eu posso chamar uma função dentro de outra, como parâmetro. Então, eu posso pegar isso aqui, ó, que me retorna o maior número, e jogar como parâmetro da função fatorial. Como que eu posso fazer isso? Posso fazer isso aqui, ó. Fatorial do maior número. 2 pontos. E aqui eu chamo a função que eu calculo o fatorial, que é fatorial. Essa função fatorial, ela pede que eu insira aqui dentro dela, como parâmetro, o número inteiro. Então, aqui dentro, eu posso jogar aqui, por exemplo, 5. Ou posso jogar uma variável, N1, por exemplo. Mas, eu quero jogar o maior número. E essa função aqui me retorna o maior número. Então, eu posso pegar ela aqui, ó. Ela me retorna o maior número, eu copio ela inteira e jogo aqui dentro. Que o maior número entre esses 3 vai ser colocado nesse ponto, né? Após a execução dessa função. Então, tem aquele return, o return dele vai ser retornado aqui dentro na medida que eu chamo ela aqui dentro. Olha que interessante, né? Então, olha que bacana. Ele vai executar essa função uma vez, executar a segunda vez e vai colocar aqui dentro. Mas ainda poderia fazer uma coisa melhor. Poderia economizar execução. Em vez de executar 2 vezes esse número, maior número, né? Eu poderia criar uma variável, executar a função apenas uma vez e jogar a variável aqui dentro. Poderia fazer assim também, né? Mas vamos deixar assim só por curiosidade para vocês saberem que vocês podem fazer isso aqui, ó, chamar a função dentro de outra, dentro do parâmetro. Pegar o retorno dela e passar como parâmetro para outra função. Isso é um recurso muito útil, muito interessante, diminui a quantidade de linhas de código. Tá? E por fim, vamos chamar aquelas funções que não têm retorno. Né? Elas não têm retorno, mas ela imprime na tela. Então, se elas não têm retorno, eu não vou jogar elas dentro da saída padrão, porque não vai adiantar. Então eu faço o seguinte, só chamo elas, que é a função primos, que imprime os primos dentre os 3, né? Entre os 3 números sorteados. E a ímpares, que imprime os ímpares entre né, os 3 primos, os 3 números que eu estou passando aqui, que são os 3 números sorteados. Tá? Então, aqui a gente está testando todas as funções criadas. Vamos executar para ver se está tudo funcionando. Se tiver algum erro, a gente corrige. Então, eu vou executar aqui. Já deu um errinho aqui na função time. Deixa eu ver por que deu erro na função time. A função time ela necessita de um parâmetro. Eu vou jogar 0 aqui dentro, que faz o que eu quero, que é pegar a hora do sistema para ser a semente aqui para a geração dos números aleatórios. Tá? Agora vai resolver o problema. Vou compilar, executei, compilei, executei. Então, vou mostrar aqui para vocês o resultado. Sorteou 3 números, que foi 6, 3 e 2. Tá? Se eu pegar 6, 3 e 2 e somar tudo, vai dar 9 mais 2, 11. 11 dividido por 3 vai dar mais ou menos isso aqui mesmo. Aliás, mais ou menos não, vai dar isso aqui. 3,666667. O maior número é 6, está certo. O fatorial do maior número, que é 6, 720, está certo. E os números primos são 3 e 2, está certo, porque 6 não é primo. E os números ímpares, apenas o 3 também está certo. Só que eu quero que imprime na frente aqui. Deixa eu ajustar. Né? Os números primos eu quero que imprime na frente. Faltou esse ajuste aqui. Eu não quero endl dentro deste local ali. Peraí, deixa eu ver por que está aparecendo aqui endl. Ah, por causa disso aqui, né? Por causa disso aqui. Vou executar de novo.
Agora é bom que a gente vê outros números, né? Aqui a gente tem o 10 mais 19, 19 dividido por 3 vai dar 6,83, está certo. Maior número 9, fatorial do maior número é esse aqui mesmo, tá? Vocês podem conferir. Números primos, não houve nenhum número primo, 9 não é primo, 6 não é primo, 4 não é primo. Números ímpares apenas o 9, tá? Então o código funcionando perfeitamente. Pessoal, estarei disponibilizando para vocês, né, esse código para vocês poderem estudar acompanhando o vídeo. E além disso, farei uma terceira parte explicando um conteúdo um pouco mais avançado sobre funções, tá? Então, até a próxima videoaula. Tchau!